Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Aqui quem está falando é a professora Alessandra Matos. O que a gente vai falar hoje? Os três polígonos regulares que nós trabalhamos, pessoal. Triângulo, quadrado e o hexágono. Aí nós vimos que eles estão inscritos na circunferência, ó. Eles estão dentro da minha circunferência. O que a gente sabe? Professora, a gente sabe que no triângulo, olha só, do centro até a borda da circunferência é o nosso raio. Raio, raio, raio. Então você sabe que isso aqui tudo é raio, concorda? Você concorda que formaram três triângulozinhos aí, iguaizinhos, idênticos? Professora, então, 360 dividido por 3, eu sei que esse ângulo aqui é de 120 graus, 120 graus. Mas, professora, se esse triângulo aqui, ó, por exemplo, ele é isósceles, é porque esse ângulo tem que ser igualzinho a esse ângulo. De 120, falta quanto para 180? Aí você fala 60. Metade para cá, metade para cá. Professora, por que você está falando isso? Porque nós estudamos que no triângulo, nesse triângulozinho, deixa eu só mudar a cor aqui da caneta. No meu triângulo equilátero, eu sei que do centro até um dos lados, perpendicularmente, era chamado de apótema. Esse apótema dividia o lado pela metade. E aqui a gente sabe que é o raio. E aí, calma aí, professor. Então surgiu um triângulozinho, um retângulo, galerinha, com um ângulo de 30 graus, onde aqui é o apótema do triângulo, aqui é o raio e aqui é a metade do lado deste triângulo. Beleza? Da mesma forma, no quadrado, o que a gente sabe? O quadrado tem todos os seus lados de mesmo tamanho. Aí você fala, beleza, professora, do centro até a bordinha, quem é? É o meu raio, concorda? Então isso aqui você sabe que é o seu raio. Do centro até um dos lados da sua figurinha, o que a gente sabe? Perpendicularmente, é o nosso apótema. Ok, prof. O que a gente sabe, galera, das diagonais do meu quadrado? Que elas são o quê? Bissetrizes. Então, que ângulo tem que ser aqui? 45 graus. E aqui a metade do lado. Então, você vai perceber de novo que a gente vai ter, ó, dentro do quadrado, um triângulo retângulo, onde aqui é o raio, aqui é o apótema do quadrado, vou botar A4, e aqui é metade do lado do quadrado. E o ângulo que se formou de 45 graus. Galera, no hexágono não é diferente, não, ó. Olha o raiozinho aqui de novo. Do centro até um dos lados perpendicularmente, nosso apótema do hexágono, metade do lado, ok? E adivinha que ângulo vai ser esse aqui? 60 graus. Prof, você está querendo dizer que aparece toda vez a mesma coisa, só muda o ângulo? Exatamente, ó, apótema, raio, metade do lado. E que ângulo é? De 60. O que eu quero que você perceba? Quando é um triângulo equilátero inscrito, a gente tem quantos lados, gente? 3 lados. Quando é um quadrado inscrito, a gente tem quantos lados? 4 lados. Quando é um hexágono inscrito, a gente tem quantos lados? 6 lados. Então, repara só, nessa ordem crescentezinha aqui, ó, 3, 4 e 6. Até aí tudo bem? Tranquilo? O que eu quero que você perceba? O ângulo que se forma aqui, ó, é de 30 graus, quando for um triângulo, é de 45 graus quando for um quadrado, e é de 60 graus quando for um hexágono. Só para você tentar associar os ângulos. Olha nesse slide aqui que vai ficar mais bacaninha, só para deixar registrado. Quando for um quadrado, o ângulo é de 45 graus. Quando for um triângulo equilátero, ângulo de 30 graus. E quando for hexágono, hex não é 6, um ângulo de 60. O que a gente sabe? Aqui sempre vai ser o apótema, ou do quadrado, ou do triângulo, ou do hexágono. Aqui sempre será o raio, do centro até a borda, que é o mesmo aqui. E esse ladinho aqui vai ser justamente a metade do lado do quadrado, ó. A metade do lado do triângulo e a metade do lado do hexágono. O que vai acontecer, galera? Você vai ficar brincando com seno, cosseno e tangente. Na verdade, com seno e cosseno. E aí você vai achar uma relação, ou melhor, relações entre raio, apótema e lado. Só usando seno, cosseno e tangente. E aí quando a gente está aqui só para te mostrar, ó, no slide anterior, o que a gente fez? Repara, se eu usar seno, se eu usar cosseno, eu vou chegar justamente muito bacana, que a gente mostrou para vocês no 9º ano. Que é assim, ó. Você escreve nessa ordem da tabela, triângulo, lembra de 3 lados, ordem crescente, quadrado, 4 lados, hexágono, 6 lados, ok? Em ordem também, agora alfabética, primeiro vem o apótema, depois vem o lado. Então, eu estou te mostrando, ó, em ordem crescente, em ordem alfabética. Você vai brincar.
1, 2, 3. Lembra muito aquela musiquinha. Opa, deixa eu arrumar aqui que ficou feio. Lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Lembra um pouquinho, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Só que agora não é tudo sobre 2. Agora é apenas o apótema sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. E agora, sabe o que você vai falar? Vai fazer? Vai meter raio em todo mundo, ó. Vai multiplicar todo mundo por raio. Raio neles, raio neles, raio neles. Professora, o que é isso que você está fazendo? Eu estou construindo para vocês a relação que existe dentro do triângulo entre o raio e o apótema, entre o raio e o lado. Como assim, professora? Significa no triângulo, por exemplo, que o apótema do meu triângulo sempre vai ser a metade do raio. E o lado do meu triângulo sempre vai ser o raio multiplicado por raiz de 3. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Prof, isso aqui veio de onde? Do slide anterior. No slide anterior, esse próximo slide aqui. Belezinha? Tranquilo? Prof, se eu não lembrar dessa tabela, eu posso usar então só seno e cosseno? Sempre, galera. Você pode usar a trigonometria que você quiser. Sendo um triângulo retângulo. Olha o primeiro exemplo. Numa circunferência está inscrito um triângulo equilátero, cujo apótema... Então, calma aí, professora, vamos lembrar. Quando eu tenho um triângulo equilátero, eu já sei que se é um triângulo equilátero, o ângulo é de 30 graus. Aqui sempre é o apótema, aqui é o meu raio e aqui é a metade do lado do meu triângulo. Ele falou para mim que esse apótema mede 3. Ele vira para você e fala, qual é o diâmetro da circunferência? Galera, o que é diâmetro? É o dobro do raio. Então, quem que eu preciso encontrar? O raio. Digamos que eu não saiba nada da tabela. Eu sei que isso aqui é o meu cateto oposto e que isso aqui é a minha hipotenusa. Então, eu sei, professora, que se eu fizer o seno de 30 graus, eu vou ter cateto oposto 3 sobre hipotenusa R. Seno de 30 é 1 meio. Cruz credo, qual é o valor do raio? 6. Mas se o raio vale 6, qual vai ser o diâmetro? O dobro de 6, 12 centímetros. Prof, beleza. E se fosse usar aquela tabela, galera? Vamos lembrar da tabelinha. Na tabelinha, a primeira linha é justamente quem? Triângulo. A primeira coluna é o apótema, a segunda coluna é o lado. Lembra que era 1, 2, 3? Aí depois 3, 2, 1. Então, olha só. 3, 2, 1. O que eu quero que você saiba? O que ele me pediu para achar? O raio para poder achar o diâmetro, né? Beleza. O que eu tenho? Eu tenho o apótema, ó. Ele me deu que é o apótema. O que eu sei do apótema, gente? Eu sei que o apótema do triângulo é igual a metade do seu raio. Se o meu apótema ele falou que vale 3, olha lá, adivinha quem tem que ser meu raio? 6. Estou mostrando isso aqui para você perceber que você pode usar tanto a tabela quanto a trigonometria no triângulo retângulo. Até porque a tabela veio disso. Vamos para o próximo exemplo? O lado de um quadrado. Calma aí, professora. Então, se é um quadrado, vamos desenhar um triângulozinho? Qual é o ângulo? Quadrado, 45. Apótema do quadrado. Raio da circunferência. Metade do lado do quadrado. Bora lá. Ele fala para você que o lado de um quadrado inscrito numa circunferência mede 10 raiz de 2. Se o lado do quadrado, gente, aqui, ó, vou botar aqui, L4, mede 10 raiz de 2, vamos lá. Você concorda, então, que esse pedacinho, se eu quiser usar a trigonometria, tem que ser 5 raiz de 2. Ele quer que você calcule o que mesmo? A medida do lado do triângulo que está inscrito na mesma circunferência. Aí, professor, agora confundiu tudo. Galera, tem duas figuras, 2 polígonos dentro dessa mesma circunferência. Se a circunferência é a mesma, o que tem em comum aos dois? O raio. Então, o que eu preciso achar com as informações do quadrado? O raio. Galera, o que eu posso fazer para achar o raio? Vamos lembrar da tabelinha. Triângulo, quadrado e hexágono. Beleza? Apótema e lado. Até aí tudo bem? Eu sei que o lado do meu quadradinho vale 10 raiz de 2. Então, olha só. O lado é 10 raiz de 2. Vamos lembrar? 1, 2, 3. Apótema sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. E aí é 3, 2, 1. Beleza? E mete a raiz e mete o raio. Não era assim? Posso usar a tabela? Posso sempre, tá? Posso não usar a tabela, professora? Posso também. Vamos, sem usar a tabela agora, só para você perceber. Olhando para esse triângulo, esse cara seria o meu cateto adjacente. O R é a minha hipotenusa.
A razão que envolve adjacente e hipotenusa, cosseno de 45. 5 raiz de 2 sobre R. Quem é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Ué, prof, cruz credo, qual é o valor do raio? 10. Se o raio vale 10, olha a pergunta dele agora. Qual é a medida do lado que está inscrito nessa mesma circunferência? Gente, quando é um triângulo e ele é equilátero, o ângulo é de 30 graus. Aqui é o raio, que eu já sei que vale 10, porque é a mesma circunferência. Aqui é o apótema do triângulo e aqui é a metade do lado do triângulo. O que eu vou fazer? Cosseno de 30 graus é igual a metade do lado sobre o raio, que é 10. Isso aqui, o cosseno de 30, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Repara o que eu posso fazer aqui. L, 3 sobre, multiplica invertido, 10, é igual a raiz de 3. Qual é o valor do lado desse triângulo? 10 raiz de 3, que foi o que ele pediu. Todo mundo numa boa? Então, qual vai ser a letra que eu vou marcar? Letra A. Podia ter usado a tabela? Claro, tá? Olha aqui, a terceira questãozinha. A medida do lado do apótema, respectivamente, de um hexágono agora, que está inscrito numa circunferência. Prof, quando é hexágono, vamos relembrar? Ó, apótema do hexágono, raio e metade do lado do hexágono. A circunferência tem raio 30, então ele está te dando que aqui vale 30. Ele está perguntando para você quanto vale o lado e o apótema. Se eu for pensar em trigonometria, olha só, cateto oposto, por quê? Porque esse ângulo é o ângulo de 60 graus. Cateto adjacente e hipotenusa. Se eu fizer o seno de 60 graus, eu vou ter cateto oposto, que é o apótema, sobre a hipotenusa, que é 30. 1, 2, 3, então é raiz de 3 sobre 2. Se eu simplificar, o apótema vai dar 15 raiz de 3. Vamos lá, 15 raiz de 3 é meu apótema. Olha o que ele fala. Respectivamente. Então, quem vem primeiro? O lado. Qual é a única alternativa que tem 15 raiz de 3 como sendo o apótema? Você fala, professora, letra A. Mas calma ali, vamos continuar. Ele não pediu também para eu achar o lado? Galera, o lado eu não poderia fazer usando cosseno? Cosseno de 60 graus é igual a metade desse lado sobre o raio, que é quanto? 30. Professor, isso aqui vai ficar L6 sobre 2 vezes 30, não vou nem multiplicar. Cosseno de 60, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Metade. Qual é o valor do lado? 30. Então, qual é realmente a letra que tinha que ser? Letra A. Beleza? Repararam que aqui eu não fiz usando a tabela. Professora, faz aí só para a gente tentar usando a tabela? Vamos, numa boa. A tabela é triângulo, quadrado, hexágono, apótema e lado. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Apótema sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. E aí eu coloco raio em todo mundo, ó. Mando ver raio em todos, ó. Vezes raio, vezes raio, vezes raio, vezes raio. Tá. Por quê? Olha o que eu quero que você perceba. Como ele me deu o valor do raio, como ele deu o valor do raio e me pediu o valor do lado, o que eu faço? Eu estou falando de que figura? De um hexágono. Então, eu estou falando dessa linha aqui. Gente, eu sei que o lado do hexágono, olha lá, o lado do hexágono é justamente igual a quem? Ao raio. Se ele falou lá no enunciado que o raio vale 30, então quanto é o lado do hexágono? 30. Beleza, prof. Ele pediu também o apótema. O apótema do hexágono, olha aqui, ó, repara, é raiz de 3 vezes R sobre 2. Só que o R você sabe que vale quanto? 30, porque ele deu. Então, quando eu simplifico, fica 15 raiz de 3. Esse é o apótemo. Repare que deu a mesma coisa, ó, 15 raiz de 3, 30. 15 raiz de 3, 30. Só que um eu fiz usando a trigonometria direto, sem gravar a tabelinha, e o outro eu fiz pela tabelinha. Galerinha, espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa para vocês. Um beijo grande e até o próximo encontro.